Bom, pessoal, mais uma vez aqui com vocês, Ricardo Matheus, para apresentar o nosso cafezinho aí, que é o Café com o Fundador, que como vocês já conhecem, a gente traz aqui colaboradores da Brasil ao Cubo para que a gente possa buscar informações, colher informações, trocar essas figurinhas para se desenvolver um pouco mais e ter um entendimento mais claro do que é Brasil ao Cuba, porque no final do dia a Brasil ao Cuba é, como qualquer empresa, ela é feita de pessoas, né? E dar voz, dar a oportunidade para essas pessoas falarem, eu acho que faz muito sentido dar palco para esses colaboradores da Brasil ao Cubo, porque eles de fato são a Brasil ao Cubo. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, que é o Marco Antônio. Marco Antônio é meu amigo de infância, né, Marco? Então a gente cresceu junto no bairro e hoje eu tenho o prazer de tê-lo aí na nossa companhia. Momentos bem felizes aí que a gente tem, tanto na parte pessoal, mas também profissionalmente falando. Um funcionário exemplar. Mas vou deixar aqui o Marco se apresente. Quem és tu, Marco? De onde tu vem? Conta um pouco mais. Boa, Ricardo, obrigado primeiro pela oportunidade, né? Como você falou, a gente é amigo de infância, então tem uma longa data e é legal de ver, né? Essa oportunidade que você está dando. E o mais incrível de tudo é que a gente vê verdade em tudo isso que está acontecendo, né? Esse cafezinho com o fundador não é algo para mostrar que a gente faz, e a gente vê isso no dia a dia, conhecendo a pessoa, conhecendo quem fez e quem faz a Brasil Cuba, a gente sabe que isso tudo aqui é verdade, né? E por isso que eu venho com muito prazer, né? Eu sou o Marco Antônio, eu tenho 34 anos, eu sou casado com a Gabriela, eu tenho um filho de 14 anos que é o Gustavo, e sou natural de Tubarão, moro em Tubarão, sou extremamente feliz e hoje trabalho na Brasil Cubo, né? Na área comercial da Brasil Cubo. Eu entrei lá em outubro de 2019, né? A Brasil Cubo, apesar de ser pouco tempo, né? De lá para cá mudou muita coisa, né? A gente realmente vê esse crescimento, né? Não só da empresa, né? Não só da porta para fora, mas da porta para dentro também, né? A gente vê uma empresa hoje departamentalizada, uma empresa que tem setores, pessoas engajadas e, no fim das contas, como você comentou, né? São as pessoas que fazem com que esse foguete vá para frente, né? Então, realmente é um prazer e estar à frente da Brasil Cubo, né? Na área comercial, né? Hoje, falando um pouco já, trazendo até para o meu trabalho, né? Do meu dia a dia, sou praticamente o porta-voz da empresa, né? Os primeiros contatos, normalmente eu que faço, aquelas apresentações. Então, isso, de fato, gera um prazer, uma satisfação muito grande, que é captar um pouco do que a gente tem um entendimento do que é a Brasil Cubo para poder levar essa mensagem lá para frente do que a gente entende que é o que faz sentido ao mercado, né? Então, coisas que vão mudando ao longo do tempo, né? De 2019, onde eu entrei até agora, né? A gente brinca muito, né? A forma de falar, a forma com que a gente fala lá para frente, de tanta repetição, de que um fala, o outro fala, a gente acaba falando as mesmas palavras. Então, é muito disso, né? De a gente ter esse entendimento e eu trabalho especificamente ligado, né? Aos diretores, né? Rodrigo Botan, você, Ricardo. Então, a gente acaba se alinhando, entendendo onde queremos chegar, né? Entendemos qual o caminho que deve ser percorrido e falando aí ao público, né? Então, é um prazer muito grande, né? Estar aí na Brasil Cubo, estar aqui também falando um pouquinho de como é nosso dia a dia, de como que as coisas acontecem e de fato, é isso. Bacana, Marco. Acho que a apresentação muito clara, né? Específica, exatamente aquilo que tu lida, né? Porque hoje tu é o porta-voz da empresa no sentido de mostrar a cultura da empresa bem para o mercado, né? Mas antes de a gente se alongar na parte profissional do que tu atua na própria Brasil ao Cubo, eu queria entender como é que foi a tua chegada na Brasil ao Cubo, da onde tu veio, o porquê que está aqui, o que sonho que tu acreditou lá atrás e por que de fato largou uma outra vida profissional para estar com a gente. Me conta um pouco sobre isso. Bom, voltando até um pouquinho, né? Eu sou de Tubarão, daí casei e fui morar em Criciúma, né? Que é uma cidade vizinha. Estudei contabilidade, né, e trabalhei praticamente a vida toda no ramo de gastronomia, né? Fui sócio de um restaurante, gerenciei outro restaurante, trabalhei em pizzarias, mas praticamente trabalhei a vida toda, né, no ramo de gastronomia, mas muito de se empreender, de se trabalhar com gastronomia, de trabalhar com pessoas. O que eu gostava mesmo era de lidar com pessoas, né, de conversar, de tornar, de certa forma, mais alegre um pouco a vida dessa pessoa que está com a gente, né? É uma característica minha, né? De fazer rir, né? O riso está presente de onde eu estou. Então, isso é muito... E aí, eu acabei fazendo um link, né? Poxa, a minha vida eu estava morando em Criciúma, mas eu gosto de Tubarão, sou muito família, amigos, e isso estava se perdendo um pouco. E que área que eu gosto de trabalhar, que me dá um pouco mais de voz, né, que dá um pouco mais de liberdade para eu fazer o que realmente eu gosto, né, a área comercial. Então, eu comecei, né, eu trabalhava numa empresa que vendia esquadrias para marcenarias, né, na área comercial. Então, lá em 2017, eu comecei a me desenvolver um pouco mais.
E aí estudando bastante, né? E aí lendo bastante, passando por momentos de entender, poxa, eu tô com quase 30 anos, o que que eu vou fazer da minha vida, o que que eu vou ser daqui para frente? E aí tive a felicidade, né, de você me chamar no WhatsApp e, cara, o que você tá fazendo? Vem aqui pra gente conversar. Isso era em 2019, acho que era numa quinta-feira. A gente teve uma conversa, acho que de uns 30 minutos. Na próxima segunda eu já estava trabalhando na Brasil Cubo. As coisas acontecem realmente quando tem que acontecer, né? E lá o que eu enxerguei de oportunidade, né? O que eu enxerguei que faria sentido eu estar mais perto da minha família, estar mais perto dos meus amigos. Acreditava no teu potencial, sem dúvida, né? No que a Brasil Cubo poderia chegar, sem dúvidas. Mas, pessoalmente, eu queria me desenvolver, né? Eu estava numa fase de querer se desenvolver. Que áreas da minha vida que eu quero desenvolver hoje, né? Então, a parte de oratória, né, de eu poder conversar com mais pessoas, assim, sem muita dificuldade, era algo que eu trazia desde a escola, desde a infância, poxa, eu me comunico bem, se eu tiver que conversar com 2, 3 pessoas, tudo bem, mas se eu tiver que conversar com 5, 6 pessoas, eu não consigo falar. Então, assim, era uma área que cara, certamente eu vou me desenvolver, porque é uma empresa que está crescendo e precisa de várias áreas, você vai... hoje, no dia a dia da empresa, né, você vê no início das reuniões que a gente tinha internamente eram extremamente travadas, né? Hoje em dia você vê, poxa, todo mundo falando muito bem, todo mundo se expressando muito bem. Isso é fundamental para o crescimento. Então, lá atrás eu enxerguei isso, né? Enxerguei que realmente, como nunca trabalhei numa empresa de engenharia, nunca tinha trabalhado numa empresa de construção, seria um desafio muito grande, né? E aí um aprendizado que realmente instiga, né? Um aprendizado que te desafia, que faz você correr atrás e... Não tenho a menor dúvida que acertei muito, né, em ter aceitado esse desafio e hoje estamos por aí. Marco, é impressionante como eu vejo o teu desenvolvimento e também o poder de se reinventar em cada momento da própria empresa. Eu via isso lá atrás e continuo vendo periodicamente ou semanalmente como tu se reinventa de fato para aprender, para se desenvolver, estar mais conectado ainda com o cliente. Aí eu queria entender de ti os principais desafios que tu encontra, se tu utiliza ferramentas, como é que funciona esse teu dia a dia hoje no setor aí, sendo executivo de vendas da Brasil ao Cubo, como é que esse modus operandi aí da... Bacana, Ricardo. Brasil ao Cubo, né, os grandes desafios no início foi entender um pouco de engenharia, porque de certa forma a nossa venda ela é extremamente técnica, né, foi isso que também despertou um grande interesse para minha pessoa, né, que realmente não é uma venda por impulso. Você não vai conseguir vender um prédio por impulso, né? Ninguém está passando na rua e vai comprar um prédio por impulso. Então, aqueles gatilhos mentais, né, que estão muito em alta, isso praticamente não existe no nosso ramo. Então, é algo que, de certa forma, me atrai. E aí, a gente, logicamente, tem ferramentas, né, mas o principal de tudo, né, é a gestão. Então, a gente tem um CRM, né, onde a gente faz a gestão do nosso pipeline, né, a gestão das nossas oportunidades, e ali são várias etapas que a gente precisa concluir com o cliente até chegar num contrato propriamente dito, né? Primeiro tem projeto de arquitetura, depois projeto de engenharia, depois orçamento, e por a Brasil Cubo ter tudo isso verticalizado, a gente tem tudo isso dentro de casa, a arquitetura, a engenharia e a construção, facilita muito, né, essa gestão. Então, a gente conecta internamente e dentro de casa essa informação ela flui muito melhor. Então, a gente chama funil, né, onde as oportunidades elas vão caminhando para cada vez mais perto do que é o sucesso, que é a assinatura do contrato. Então, a principal delas é o CRM, que é uma ferramenta extremamente comum ao mercado, mas no nosso caso ela é personalizada, mas a gente usa realmente para desenvolver esses passos internos que a gente tem. Basicamente isso, né? E aí, normalmente, como a gente está falando de tickets médios alto, a nossa venda ela vem principalmente através do relacionamento que a gente tem. Então, dos nossos diretores, de empresas que vieram de outras empresas e trouxeram essas oportunidades. Então, as nossas vendas elas são construídas, né? Por isso, muito orgânicas, né? A gente acaba, quando entra uma vez em uma empresa e um cliente, certamente a gente vai perpetuar e vai fazer outras obras por ali. Então, de maneira geral, né, dessa forma que a gente atua. E aí, em contrapartida, né, com tudo que a Brasil Cubo entregou ao mercado, né, e sendo referência ao mercado da construção industrializada em si, o nosso grande desafio era mostrar que não somos só a construção volumétrica, que a gente costuma dizer, né, ou modular, que é um termo mais comum, né? A gente faz tudo, então a gente faz todo tipo de obra. Esse foi sempre o nosso desafio interno e que é muito bacana, né? Essa inovação que a gente trouxe ao mercado sempre nos trouxe muita visibilidade. Então, somos referência no ramo de construção industrializada para construção modular, e o nosso desafio enquanto comercial, né, não é, como eu falei, né, uma venda técnica, você precisa alinhar expectativas. Então,
entender o que a Brasil ao Cubo faz realmente, o que a gente faz, entender o que o nosso cliente está precisando e alinhar expectativas. O que a gente precisa fazer é conectar as pontas, né? Então, é muito disso, né? A Brasil ao Cubo é uma empresa que sempre foi muito verdadeira, né? Esse é um termo que a gente utiliza bastante. A gente sempre falou verdade ao mercado e agora a gente colhe os frutos, né? A gente sempre... cara, inúmeras vezes, né, a gente teve que dizer não para boas oportunidades, né? Então... Esse é o conceito de foco, né? Foco realmente é dizer não para coisas boas. Steve Jobs já falava isso. E aí, tu é o cara que hoje faz esse filtro, né, Marco? Porque imagina a delicadeza que tem que ter para dizer não para clientes realmente potenciais, como no caso já teve, eventualmente aparecendo na Brasil ao Cubo. E o Marco foi aquele cara que falou que não, o foco da empresa é o outro, mesmo que neste momento possa ser uma oportunidade bacana, mas olha, o desejo é esse, o nosso foco é esse. Então esse filtro é muito importante, né? Me conta um pouco disso, né? Esse desafio de fazer esses filtros ao mercado, né? Eventualmente vai ter erros, provavelmente, né, Marco? É o que eu enxergo. Agora, a gente está demonstrando muita assertividade nessas escolhas, né? Porque, de fato, hoje aparecem umas demandas muito ricas, inclusive, em termos de conteúdo para Brasil ao Cubo, e filtrar isso é um grande desafio. Mas me conta como é que é esse teu dia a dia. De fato, é um grande desafio, né? E a Brasil como uma empresa jovem e normalmente as grandes empresas de mercado nos procuram e é difícil, né, você não parecer prepotente dizendo que, cara, não vou nem fazer orçamento para ti. Então, tem que realmente saber fazer, né? Mostrar na verdade, não é falar que a gente não faz, é mostrar para o cliente e ele mesmo tira a conclusão de que a gente não faz o que ele precisa, né? Então, é muito disso, né? E aí, no dia a dia, normalmente reuniões, né? Durante todo o dia, e a gente recebe principalmente através de redes sociais, nosso site, né? Que é o principal canal hoje dos clientes chegarem até o Brasil ao Cubo, e aí, através dessa inovação, a gente recebe realmente um volume muito grande, né? A gente teve um caso de viralizar um vídeo nosso do YouTube de um dos hospitais, onde a gente recebia 10 leads qualificados por semana, mais ou menos, a gente começou a receber 70 por dia. Então, foi uma exposição muito grande, né? E o fato realmente, de fato, era enxergar para quem que fazia sentido, né? Alinhar expectativas. Então, de fato, fazer esse filtro, né, é um dos principais desafios. E hoje, graças a Deus, né, indo muito bem, né, entendendo o que a empresa faz, né, de fato, que faz sentido, né, para que negócio faz sentido e conectar essas pontas, né? Então, realmente Não, isso que tu comenta é importante, né, Marco? Porque a Brasil ao Cubo ela sempre focou na produtividade, mas também com a capacidade da entrega, né? Muitas pessoas até acabam questionando: vocês deveriam vir para fazer esse segmento, vocês deveriam explorar o setor público, por exemplo, que poderia atender grandes obras, vocês poderiam se expor um pouco mais na mídia para que você possa aparecer. Mas isso que o Marco fala, realmente é isso, né? Um vídeo que acaba viralizando, acaba demandando da gente um trabalho árduo que muitas vezes tu não terá a capacidade produtiva da entrega. Então, saber dosar isso é um grande princípio, né? Por isso que a gente fala de filtrar, e isso o Marco faz com maestria, no sentido de filtrar as melhores oportunidades, porque no final do dia, toda empresa precisa ser lucrativa, não adianta só vender e não entregar a obra. Isso poderia trazer um grande atraso aí até para o próprio crescimento da Brasil ao Cubo. E muito do sucesso da nossa empresa hoje enxergo por ter falado não para coisas boas que a gente enxergava lá atrás, né, Marco? Muito, cara. A gente teve lá em 2019, né, e 20, depois começo de pandemia, foi no momento que os diretores, né, vocês realmente enxergaram. A gente ainda fazia obras menores, né, fazia obras pequenas, começou a entender, né, realmente qual que é o caminho da Brasil Cubo, né, qual que é o caminho que vai ser mais assertivo, né? Isso é muito mérito interno, né, de sentar, olhar para as oportunidades, olhar o que a gente tinha em mãos, né, que eram muitas oportunidades, e dizer, cara, isso faz sentido, isso não faz sentido, isso faz sentido, isso não faz sentido. Porque realmente, se você realmente falar para uma pessoa que não está dentro, você vai chamar de louco, né? Porque você está dizendo não para esse cara, você é um dos maiores players do mercado, então não tem como você dizer não para ele. Então, é bem isso, cara, de entender para que negócio faz sentido. Esse posicionamento mudou completamente o meu trabalho no dia a dia, né? Que eu pude realmente me posicionar e dizer para o mercado o que a gente fazia, mas internamente é difícil de se perceber isso, mas eu tenho certeza que a gente está onde a gente está hoje por esse posicionamento que foi adotado realmente de entrar em grandes obras, enfim, de estar em concorrências maiores, né? Realmente, Marco, e isso eu lembro que neste momento foi uma grande virada de chave da própria Brasil ao Cubo, porque
porque a gente estava atendendo várias obras, estava muito espalhado e isso poderia gerar... A gestão disso acaba trazendo complicações para o desenvolvimento da própria empresa. Eu acho que isso tem muito mérito do nosso sócio-diretor, Rodrigo Botan, a partir do momento que ele colocou, gente, vamos fazer o seguinte, vamos focar em obras maiores, porque de fato vai estruturar o nosso crescimento, questão de desenvolvimento da arquitetura, da engenharia, porque tu precisa de motor 1 e motor 2, né? Talvez o motor 1 seja de fato a inovação que a gente vem trazendo para o mercado, mas o motor 2 são obras realmente lucrativas para que a gente possa abastecer o motor 1 que seria da inovação. E eu lembro que naquele momento, inclusive eu, como fundador da empresa, CEO da empresa, eu fiquei até... Caramba, cara, a gente vai deixar de atender clientes como talvez 40 redes de franquia de McDonald's, por exemplo, que a gente deixou de atender, de talvez fazer essas obras, por uma decisão naquele momento que 40 obras espalhadas seriam muito mais difícil a gestão disso, comparada a uma obra com aquele ticket médio similar à venda de 40 obras, mas um pouco maior. Então isso foi uma grande virada de chave da Brasil ao Cubo e hoje facilitou também, comercialmente falando, né, Marco? Tu conseguir fazer esse filtro de uma maneira mais clara, né? Sim, perfeito. É o posicionamento, é saber para quem faz sentido, porque o próprio cliente lá na ponta, ele não entende realmente o que a gente faz, né? Dentro de casa a gente sabe. Sabe que fazer 40 obras pequenas e fazer uma obra grande, eu preciso de 40 equipes que são o nosso core, né? Como você comentou lá no começo, né? Quem faz a empresa são as pessoas, quem faz as obras são as pessoas, né? Então, formar esse time, né? Que a Brasil Cubo tem um grande diferencial de mercado, que é a agilidade, né? De soluções construtivas ágeis. E para ter essa agilidade, você precisa de pessoas, né? E as pessoas normalmente no mercado da construção civil tradicional não trabalham com tanta agilidade. Então, a Brasil Cubo é ágil desde o primeiro atendimento, né? Ela tem que ser ágil em todos os setores. Então, é difícil formar esses times para atender essas demandas específicas, né? Eu acredito que com o desenvolvimento da Brasil Cubo, né, com os planos que a gente tem para o futuro, a tendência é que a gente consiga abrir mais leque, consiga atender a mais negócios, né? E aí sim possa fazer sentido. Mas realmente era entender aquele momento que estávamos passando, entender o que faria sentido no médio prazo, o que faria sentido no curto prazo e o que vai fazer sentido no longo prazo, né? Então, isso realmente foi uma grande decisão, né? Eu enxergo que a gente está aqui hoje por essa grande decisão, né, de realmente atender os negócios que fazem sentido, que a gente costuma falar. Né? É muito importante, né, Marco? Hoje, a Brasil ao Cubo ela é segmentada em 4 segmentos, então a gente está falando de área residencial, industrial, setor industrial, edifícios múltiplos andares e também a linha hospitalar, que são linhas realmente que faz sentido para nós. Entretanto, lá no começo não eram apenas 4 segmentos, né? Vale ressaltar que a gente atendia vários segmentos e isso culminou a 4 segmentos. Isso é importante falar, né? A segmentação da sua empresa, do seu produto, daquilo que a gente enxerga como melhor estratégia de modelo de negócio, passa por uma amostragem maior, mas identificar quais são os nichos, quais os segmentos que de fato trarão valor para essa empresa, eu acho que foi muito importante para nós lá atrás, né, Marco? Eu queria que tu comentasse também hoje a abordagem que é feita, realmente a própria Brasil ao Cubo, porque por conta da nossa inovação, a gente acabou despertando o interesse de vários players estratégicos do mercado, aí, clientes como Vale, Ambev, Dexco, Gerdau, Bracel, Eldorado, Suzano. Eu queria que tu comentasse um pouco dessa abordagem do ramo industrial, né? De como essas grandes empresas hoje enxergam a Brasil ao Cubo, como talvez até empresas concorrentes da própria Brasil ao Cubo, olhando para a nossa empresa como uma empresa referência que em 5 anos conseguiu ter aí recorrência nesses grandes clientes. Como é que hoje a abordagem desse ramo industrial, Marco, lá na Brasil ao Cubo? Eles muito nos buscam, né? E aí, voltando um pouquinho, né? Ali atrás, talvez em 2020, no meio de 2020, eles nos enxergavam não como uma construtora, como que a gente queria que eles nos enxergassem. Eles nos enxergavam como uma fábrica que faz obra, que é muito semelhante a um container, e que então é isso que é a Brasil ao Cubo, né? Então, de lá para cá, a gente veio se posicionando, entregando obras dentro da indústria, né? Que para endossar o trabalho, realmente você precisa ter portfólio, você precisa entregar as obras, né? Tem que prometer, cumprir e entregar lá na ponta, né? Isso realmente é um grande diferencial, né? O que a gente se propõe, o cliente vê isso já na nossa proposta técnica e comercial, né? Que realmente ela é muito bem detalhada, às vezes um prazo é um pouco maior do que o concorrente está dando, mas a gente sabe e o cliente sabe que a gente vai entregar naquele prazo, talvez o concorrente não entregue. E como que funciona, Marco? Hoje tem uma jornada, né? Desde entrada de um cliente,
quais são os fluxos ali, os processos? Vai para orçamento, primeiro para arquitetura? Como é que funciona isso hoje, o teu dia a dia, assim? Eu faço a função de pré-vendas até a venda, né? Então, normalmente, na parte de pré-vendas é onde a gente faz a apresentação da Brasil Cubo, né? E entende um pouco das necessidades do cliente. Então, normalmente, uma reunião online, a gente resolve isso com a área de suprimento, a área técnica do cliente. E aí, depois a gente precisa entender, né? O nosso cliente, ele já tem um projeto, ele não tem um projeto. Se ele já tiver um projeto, normalmente só passa pelo crivo da nossa arquitetura, eles fazem, dão um check para ver se está tudo ok, para a gente evoluir, né? Normalmente, né, quando a gente recebe de uma grande indústria, por exemplo, os projetos de engenharia são de proposta nossa, né? Então, eles passam uma necessidade, um layout, e a gente que propõe, né, a melhor solução para aquela edificação, né? A gente que propõe a engenharia, a gente que propõe o que a gente entende que é o que faz sentido para o cliente nosso estar buscando. E aí passa pelo nosso time de engenharia e depois, aí sim, né, a gente consegue, com os projetos de engenharia, caminhar para um orçamento e evoluir para a nossa proposta técnica e comercial, né? Isso é um fluxo bem macro, né? Mas os projetos podem nascer internamente. Então, a arquitetura vai desenvolver o projeto e depois vai encaminhar para o nosso time de orçamento e aí depois vai encaminhar para o nosso time de engenharia ou em conjunto eles fazem isso. Mas o que eu vejo que é um dos grandes diferenciais, né? Para a gente trabalhar com construções ágeis, o Brasil Cubo hoje tem muito bem desenvolvido, né? Um desses processos que é a área de orçamento, a gente acabou expandindo um pouco mais, a gente tem uma área de planejamento, a gente tem uma área técnica de contratos, né, que dão todo esse suporte para o nosso time de orçamento para realmente chegar numa proposta técnica, né? Como a gente entrega normalmente turnkey, e são obras em ambientes complexos, né, ou obras complexas, assim como você comentou, de um hospital que envolvem muitas disciplinas, né? Então, são propostas muito bem embasadas, né, que envolvem muitos fornecedores. Então, realmente, essa área de planejamento e essa área técnica de contratos tem contribuído muito para que, no fim das contas, a gente consiga explodir aquele projeto em um orçamento e consiga garantir custos e prazo, né? Então, quanto mais detalhado, mais assertivo a gente vai ser. Bom, Marco, e agora, caminhando para o fim aqui, a gente sempre comenta que deixa o microfone aberto aí para cada um dos colaboradores argumentar, poder se expressar da melhor maneira possível, falar com o mercado, no caso teu, né? E assim, já fica de antemão aqui, o que tu falaria para alguém que vai te procurar agora para contratar para trabalhar na empresa dele? Porque eu espero que agora, depois desse podcast, muitas empresas que estão nascendo de construção modular vão, pegar aquele Marco para trabalhar para mim, cara. O cara é bom para caramba. Me diz aí o que tu falaria para essas empresas aí. Cara, eu diria que eu não saio da Brasil Cubo. Então tá bom. Não, cara, só realmente agradecer a oportunidade, né? Eu acho que todos que forem convidados, né? Todos que tiveram a oportunidade de estar aqui no microfone ou não, né? Na empresa, a gente sabe que, de novo, né? Eu falei lá no começo que é tudo de verdade, né? O que a gente fala para o mercado é verdade, por isso que eu não tenho dúvidas, né, de que a Brasil Cubo ela ainda vai muito longe ainda, eu não tenho dúvidas que eu vou ficar por muito tempo ali. Cara, você falar a verdade no dia a dia, você falar a verdade para o mercado, você falar a verdade em tudo que você trabalha, né, não tem como não ter resultado, não tem como ter sucesso, né? Então, é muito disso, né? É só agradecer realmente a oportunidade. Eu tenho certeza que essa empresa ainda vai muito longe. Espero ficar por muitos, muitos anos, né? Hoje, a gente falou um pouquinho da vida pessoal, né? Eu atravesso o melhor momento certo da minha vida, né? Então, na área pessoal, na área profissional, fazendo grandes amigos ali no trabalho. Então, realmente, é uma empresa que proporciona nessa qualidade de vida no dia a dia. O trabalho é árduo, mas realmente nos deixa muito felizes. E o Marco aí é o mais novo jogador de tênis aí da cidade. O cara pegou o pessoal da Brasil ao Cubo ali, não tem pra ninguém. Felipe Brand tá levando uma surra aí, mas enfim. Aí, Brand, vamos treinar. Vamos treinar, Brand. Bom, gente, mas é isso aí, brincadeiras à parte. Muito obrigado, Marco, mais uma vez. Uma honra tê-lo aí do nosso lado profissional, de um gabarito realmente desenvolvido ao extremo. E um cara que sempre faz a gente rir lá na empresa, sempre procurando situações para que todo mundo possa rir. Eu acho super bacana isso. Pessoa que trabalha rindo, isso é super importante para o desenvolvimento, não somente da pessoa, mas também dos stakeholders em si, né? Todos os fornecedores, clientes, colaboradores, enfim. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado aí por nos ouvir e vamos ficar com a nossa frase, aquela: nos vemos no topo. Muito obrigado.